Tem café, mas tem água. Tchim-tchim. Sim, brindemos. Tchim-tchim. Aqui tem escrito aqui, vamos mostrar. Ó, eu sou luz, tá? Eu sou amor. Bora. Então. A gratidão é 30º. Eu te disse. Para comemorar, estamos ao vivo. Yes, yapi. Ao vivo é você. Me belisca, não. Não, é verdade. Não! Tá bom. Eu começo hoje, tá? Oi, gente, isso aí, escrevi um negocinho. Tá bom, então vai lá. Não, agora não quero. Hoje é Você é criança mimada, pirracenta. 24 ou 25 hoje? 5? Sei lá, menino. 5. Vamos lá. 24. 24 de 11. Tá, mas a gente nem combinou. Ué, desde quando a gente combina alguma coisa? Sai. Então, vamos embora. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Aprendizes de Joana. E hoje, para comemorarmos o nosso 30º episódio, nós resolvemos ficar mais juntos aí de vocês, né, gente? E estamos aqui hoje para trazer o 8º capítulo que nós vamos começar do livro Psicologia da Gratidão, de Valdir Franco, Joana de Ângeles, que diz o seguinte: a gratidão como terapêutica eficaz. Juliana. Muito bem. E, bom, hoje a gente vai começar a parte da introdução desse capítulo, que vão das páginas 159, para você que tem o livro físico, 160, 161, 162, até um pedacinho da 163. E além de 30º episódio, sabe por que a gente está aqui, Dani, juntos? Porque Joana de Ângeles começa falando sobre como hoje em dia a gente reclama que não tem tempo. Não sei se você sofre disso também, mas a gente não tem tempo para nada. Toda essa tecnologia nos deixou... Será que nos deixou mais próximos? Então... Esse negócio de tempo é engraçado, porque quando eu quero usar uma desculpa, eu falo, estou no corre-corre. Fichas que caem aí durante esses estudos, aí vão caindo. A gente busca, né, muitas vezes, recursos, né, nessa coisa de tempo, né? E aí a gente traz para a tecnologia e diz assim, nossa, a tecnologia resolveu nossos problemas. Só que eu não sei, né? Antigamente, aí, né, Joana abre aqui a introdução desse capítulo falando, né, sobre esse tempo que uma vez uma correspondência levava, né? Para chegar. O tempo que a gente demandava escrever, muitas vezes era na caneta, no papel, e aí quando a gente estava quase terminando, errava, muitas vezes a gente começava a escrever tudo de novo, para que a coisa chegasse assim, né, com carinho, bonitinha para outra pessoa, demonstrando toda a atenção, né, que foi dispensada para aquilo. E hoje? E o tempo que a gente tinha para estar com as pessoas, que lógico, com a questão da pandemia, ficou dificultado, mas que se a gente pensar quanto tempo a gente dedica para estar conectado efetivamente com o outro, não é? Se a gente não pode mais se ver, né, beleza. Não, se a gente já não pode mais estar tão perto, mas será que a gente liga ou a gente só manda mensagem? Não é? Ouvi Cortella uma vez falando, né, numa palestra dele, ele disse assim, quem tem celular hoje e estiver com ele na orelha é porque deu uma outra geração, uma geração mais antiga, porque hoje em dia, normalmente, o celular serve para quê? Para a gente ver e-mail, mandar mensagem, mandar torpedo. Gravar áudio. Torpedo não manda mais, né? Não, torpedo é muito antigo. Eu estou muito antigo. Nossa Senhora.
Então, olha só, Joana de Ângeles, o tempo que se não pode dilatar sempre é responsabilizado pela impossibilidade de atender-se a todas as necessidades que são impostas pelas circunstâncias. Então, a gente começa com essa desculpa e, no entanto, tudo tem sido tão facilitado para nós, não é? E olha, logo na sequência, a multiplicidade, olha só, de equipamentos eletrônicos que reduziram as distâncias e facilitaram a vida, igualmente se tornaram verdadeiros algozes daqueles que os utilizam. Então, como nós estamos utilizando, né, todo esse movimento de amparo tecnológico, como que a gente tem usado com maturidade psicológica, sem maturidade psicológica, estamos deixando que isso tome conta da nossa vida, tome conta do nosso dia a dia. Como estamos consumindo isso na nossa vida? Bom, de palavras de Dona Joana de Ângeles, a velocidade tomou conta do nosso planeta, tornando tudo instantâneo. Relações instantâneas, ligações fugazes, não é? E, nesse meio tempo, você perguntou de maturidade ou imaturidade, aturde-se o ser humano neste labirinto de grandezas e de misérias, perdendo o direcionamento pessoal e a autoidentificação. Porque a gente começa a consumir tudo, a gente vive uma vida muito mais acelerada, facilitada, entre aspas, o que, se a gente não para prestar atenção, a gente vive muito mais impaciente com as coisas. Não é? 2 megasegundos que demora uma conexão, a gente já está nervoso, né? Não é? Mas olha que observação, um pouquinho mais para cima tem aqui, ó. O intercâmbio virtual mudou as paisagens terrestres, tornando o mundo mais belo e mais trágico. Os contatos mais rápidos e mais perigosos. O excesso de informações e de possibilidades de conhecer-se e de amargurar-se também. Então, olha essa velocidade, né? O que ela está impactando nas nossas vidas e, de alguma maneira, a gente não consegue olhar, a gente acha que é tudo evolução, que tudo é a nosso benefício, mas a gente precisa, talvez, colocar algumas observações, né? A gente precisa colocar hoje as regras do nosso tempo para que a gente investe nisso, né? Que a gente fica perante uma rede social, por exemplo, olhando o que a outra pessoa está fazendo na vida dela, né? Muitas vezes a gente tem... O nome disso é stalkear, Dani. Você fica stalkeando, você fica vigiando o que os outros ficam fazendo nas redes sociais. Está moderninha, stalkeando. Então, e aí muitas vezes a gente acaba consumindo aquilo, né? A gente tem uma visão ainda consumista desses materiais, dessas notícias, né? E um pouquinho mais para baixo, assim, ela traz a volúpia do consumismo, devora as suas vítimas que se lhe entregam inermes, acreditando em gozo sem sentido da felicidade, em poder, sem a presença da paz interior. E aqui me lembra a história de Rossandro, numa palestra que eu vi dele, Rossandro Klingen, falando lá que um dia ele estava em casa assistindo TV, passando canais e parou num canal desses que vende utilidades para o lar. Muito impressionado com o comercial, com o marketing todo feito em cima do multiprocessador, que iria facilitar a vida dele, que ele iria deixar de trabalhar horrores quando fosse receber alguém na casa dele, né? Ele acabou adquirindo, né? E aí ficou em casa esperando ansiosamente esse produto e com mais ânsia, quando chegou, abriu a caixa, montou lá toda a parafernália, enfim. No primeiro evento, a primeira coisa que ele foi fazer foi deitar no sofá, esperar um pouquinho, porque ele tinha mais tempo agora, né? Aí chegaram as visitas, foi lá, usou, processou, cortou, picou, fez o negócio todo lá. E aí?
Aí, quando as visitas foram embora, ele danou a desmontar a máquina para começar a fazer a limpeza. Levou 3 vezes mais do que ele poderia ter feito. Resumo, eu acho, dessa história toda. Muitas vezes a gente compra pelo marketing, pelo comercial, compra uma situação na nossa vida pelo marketing que se apresenta, mas nós não medimos consequências de um pós-uso ou de um pós-relacionamento ou de um, né? Enfim, a gente acaba não medindo essas consequências e aí a gente fica reclamando que não tem tempo. Em algum lugar aqui, que eu já não sei onde é, vai procurando aí, Dani. Joana de Anjos, ela fala nessa parte da questão de um labirinto, que a gente acaba se entregando a tudo isso e a gente vai vivendo nesse labirinto de forma a perder a essência, né, do sentido da vida da gente. A gente vai se entregando meio que a tudo, consumindo, não é? Tudo aquilo que é efêmero, tantos sites, tantas ofertas, tantas coisas que vão nos ajudando a gente se desconectar cada vez mais de nós mesmos, para se conectar cada vez mais ao ter, ao possuir, né? E que vai deixando a gente cada vez mais distante do nosso estado luminoso, que ela também traz aqui uma definição bem interessante sobre isso. Que é aqui, para que se alcance o estado luminoso, faça indispensável tornar-se luz desde cedo, ou quando possível, permitindo que se faça ampliada com o combustível de estar consciente e responsável pelos atos, sem temores nem ansiedades afligentes. Isso casa com todo esse chamado, né, que muitas vezes a gente deixa passar, de que a nossa educação ela nunca é tardia quando começa do meio da vida para frente, mas que pode ser também muito mais eficaz quando a gente já amplia isso, trazendo para uma idade mais nova, onde a gente possa orientar, onde a gente possa discutir muitas vezes sobre esse assunto e fazer com que a educação de um filho, de um amigo ou alguém próximo, ou até mesmo quem convive na nossa sociedade, seja menos sofrida, talvez, né? Porque a gente acaba sofrendo tanto quando a gente vive numa vida leviana de pensamentos leves, de interesses, né? Eu estou ainda muito marcado pelo esforço, temperança, constância e sacrifício, que a gente precisa despertar em algum momento para as coisas que valem a pena, né? Sim. É o que a Joana fala aqui, né? O combustível de estar consciente. E ela fala muito nesse processo em que a gente está vivendo, entrando, se perdendo nesse labirinto e se deixando perturbar, não é, por tudo isso, o quanto a nossa responsabilidade, eu digo, nossa, Dani, porque você é pai, porque eu sou mãe, a nossa responsabilidade enquanto pais, porque o quanto os jovens, eles estão muito mais bombardeados, não é? Por toda essa demanda, por toda essa tecnologia. Você não é tão novinho. Eu escrevi carta. Todo o tempo que eu escrevi carta. Eu também escrevi. Então, a gente hoje está viciado no celular, mas a gente consegue ter um parâmetro de ter conhecido outras coisas e, pelo menos, saber escolher, né? Nem que seja uma nostalgia dos tempos antigos, mas o quanto, né, os mais jovens, e aí sendo repetitiva, mas nós precisamos estar atentos a isso, a saber fazer melhores escolhas, né? Porque Joana de Anjos ela vai falar, né, que a gente acaba entrando num estado de quê? De loucura, que é esse capítulo, a gente vai abordar isso com mais propriedade, mas a questão da neurose, né? Vive-se de algum modo uma neurose coletiva assustadora. E essa loucura, complementando com o que ela mesma fala, assume o papel de normalidade. E o perigo ronda a vida.
Ela traz, né, desaparecem os limites impostos pelo organismo diante da exuberância de recursos para realizações e prazeres simultâneos, ensejando também o aumento da criminalidade graças às mentes perversas e doentes, e aí ela vai já começar a entrar nessas neuroses que a gente vai desenvolvendo. Sim. Se a gente não prestar atenção nesses toques aí que ela anda dando na gente, né? Onde a gente precisa, talvez, dar atenção, de fato, ao que nos faz evoluir. Outra também que eu vi esses dias foi que, para uma árvore crescer muito e sustentar a copa, né, aquela parte de cima dela, ela precisa ter raízes muito fortes. Então, se a gente trouxer isso para uma analogia à vida, se a gente quer florescer, se a gente quer, né, ter a nossa função dentro da floresta da vida, nós precisamos nos preocupar em extrair bons recursos da onde a gente está hoje, fazer com que as nossas raízes se fixem na nossa família, se fixem no Evangelho, se fixem nos exemplos que nós temos dentro do Evangelho, para que a gente não viva nesse mundo sem despertar para as coisas que vão agregar ao nosso crescimento na evolução. Sim. Então, eu sublinhei aqui, marquei, né, continuando esse entendimento aí do que a gente está vivendo hoje. Joana de Ângeles vai falar, está lá na 161, né, quem tiver com o livro aí, que essa alucinação faz o indivíduo soberbo, exigente, ingrato, né, bloqueando-lhe os sentimentos de amor e de justiça e desenvolvendo-lhe os instintos agressivos que deveriam ser disciplinados, odiando a sociedade, porque interiormente detestam-se. Então, o quanto tudo isso acaba resgatando e fomentando justamente aqueles instintos, né? Aquelas heranças, aquela coisa dos atavismos, que a gente precisa trazer essa sombra aí para o nosso consciente para dar luz e clarear, mas a gente vai entrando no piloto automático e cada vez mais correndo o risco de se perder. Ju, para a gente começar, talvez, a encaminhar aí o final dessa reflexão, para a gente continuar à noite, no ao vivo. Será que eu vou ter pegadinha para ela hoje? Olha só, na página 163, já bem quase no final aqui. Joana de Ângeles vai nos remeter à nossa responsabilidade. Então, conseguindo compreender que se é responsável por tudo aquilo quanto lhe diz respeito, nele se instala o significado existencial que lhe faculta o dever para tomar posições avaliadoras. Tal dever representa saúde ética e moral, física e emocional, psíquica e espiritual, proporcionando-lhe, desde então, o vir a ser sem traumas nem culpas procedentes do passado. Isso aí. Não tem nem o que comentar, né? Não, só complementar. Yes. Que a sombra que dominava o ego dilui-se no self, consciente da superação dos desafios. Então, essencial como também diz Joana de Ângeles, portanto, tornar-se a busca do sentido existencial, o amadurecimento pessoal pela reflexão, mediante as ações de generosidade, a fim de que se modifiquem as paisagens humanas da sociedade aflita desses dias. Que possamos, né, assumir as nossas responsabilidades dentro desse cenário todo que a gente vive, né, de tanta velocidade nas informações, tanta necessidade que essa velocidade seja cada vez mais rápida e a gente contribuir de alguma maneira para o que de fato vale a pena e assumir essa responsabilidade
de mudar, de ajudar nesse processo de mudança. Não é sempre o outro. A mudança começa aqui, começa em nós. E aí, nem ia comentar, mas já que você deu essa deixa, né, Dani? Porque ela fala da questão do psicoterapeuta, né? E que isso não pode ser oferecido por ninguém, nem mesmo o psicoterapeuta ele vai ter recursos, né? Ele dispõe de recursos para fazer uma mágica em você. Então, o que você disse antes, depende ali a autorresponsabilização. O quanto a gente precisa efetivamente estudar, a gente precisa ler. A gente está aqui, não é, num episódio como aprendizes, somos todos aprendizes, estudando junto. Eu tenho certeza que você aí, você fez a leitura e você teve outras ideias, outras sacadas, e isso é muito importante, e às vezes uma coisa que te chamou muito a atenção é fundamental, porque te chamou a atenção, talvez tenha a ver com a sua história, é importante para o seu despertar, e quanto a gente tem despertado estudando isso, mas a gente precisa colocar a mão na massa. Prática. A gente precisa exercitar a gratidão. A gente precisa, cada um, não adianta achar bonito fazer o caderno da gratidão. A gente precisa exercitar todos os dias, lembrar de ser grato, né? Esse exercício nosso do dia a dia. E não esqueçamos, né? Gratidão, a nossa meta essencial. Então, nós precisamos, de alguma maneira, ir costurando a nossa mente, os nossos automatismos, para a gente inserir uma nova realidade, uma nova cultura, novos hábitos no nosso dia a dia. Perfeito. Então, a gente se vê à noite para começar a falar um pouco mais sobre essa neurose coletiva, sobre esses labirintos por onde a gente tem entrado, né? Curte, compartilha, joinha. Bota para a gente andar aí, vamos tentar ampliar nossa rede de a gente aprendermos juntos, né? Tenho sentido saudade das perguntas aqui, né? Para nos movimentar ainda mais aqui, a buscar discussões, reflexões, e vamos juntos, né? Nessa empreitada, sempre sendo aprendizes. Beleza. Deixa aí aquele trecho que você gostou. E, muito bem, Dani, obrigada pela presença hoje. De verdade! Tchau, gente!